Programa Paulinho Boab. Eu espero que vocês estejam aí na frente da televisão, porque nós vamos começar o nosso programa. E o programa de hoje tem uma viagem fantástica, maravilhosa, para um país que eu gosto muito, que chama-se Líbano. Mas vamos para a nossa vinheta e nós já voltamos. E vamos dar início ao nosso programa sempre com aquela frase para a gente refletir. E dessa aí eu gostei. Presta atenção. Será que todos que dizem o que querem estão preparados para ouvir a verdade? É isso, né? A Bahia Malha já está atendendo pela internet já faz tempo. Olha aí no nosso rodapé e você pode entrar em contato com a Bahia Malhas. Eles entregam na sua casa, ok? Vou tocar uma música que eu gosto muito, do Roberto Carlos, é uma música romântica. Aproveitem e namorem ao som dela.
E vamos iniciar o nosso quadro bate-papo com o apoio do Café da Cocan, Café Solúvel Cocan. Agora você acha no mercado nacional também. E eu estou aqui ao lado da Aline, porque com esse lockdown que está tendo a cidade, nós não estamos convidando ninguém com respeito a isso. Tá certo? É isso mesmo, né, Aline? Exatamente. Tinha algumas convidadas hoje? Não tinha? Tinha vários convidados, mas a gente teve que desmarcar todos. Que pena, né? Bom, vocês sabem que todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós fazemos uma live de piano. Uma live de piano. E a Aline, que fica ali controlando tudo, ela me ajuda bastante. É uma pessoa muito importante aqui. Já trabalhou na revista Top comigo, na número 2, não foi que você entrou? Número 2. Há 22 anos atrás. Mas depois ela saiu, montou negócio próprio, ficou rica e agora voltou, só para aproveitar. Nós temos no nosso quadro Lembranças hoje um país que eu gostei muito de visitar e voltaria se eu tivesse chance. Então, tem vários grupos no Facebook, Eu Amo Líbano, e outros que eu tenho certeza que vão gostar desse quadro. Qual quadro que é? Quadro Lembranças. E o país? Fala. O país é o Líbano. É o Líbano. Então vamos para o Líbano e nós já voltamos. A primeira parte, a segunda parte também está nesse programa. Acompanhe a viagem inteira. Você vai acompanhar? Claro. É isso aí. Visitar o Museu Nacional de Beirute é um programa imperdível, principalmente pela sua história de reconstrução. Esse é o principal museu de arqueologia do Líbano. Sua história começa em 1919, mas só foi inaugurado oficialmente em 1942. Em 1975, com a eclosão da Guerra do Líbano, as autoridades decidiram fechar o museu. Pequenos artefatos vulneráveis foram removidos de suas vitrines e escondidos em depósitos no subsolo, que foi emparedado, proibindo qualquer acesso aos andares inferiores. No piso térreo, mosaicos que tinham sido instalados no piso foram cobertos com uma camada de betão. Estátuas e sarcófagos foram protegidos por sacos de areia. Quando a situação chegou a seu pior, em 1982, os artefatos mais pesados foram encerrados em madeira e concreto. Em 1991, quando o cessar-fogo foi declarado, o museu estava em um estado de quase destruição. O trabalho de restauração começou em 1995 e o museu foi reinaugurado oficialmente em 25 de novembro de 1997. Uma visita a esse museu é a melhor maneira de conhecer e imaginar sobre o passado desse país incrível. O poeta Gibran Khalil nasceu em Bicharri, em 6 de janeiro de 1883. Foi um ensaísta, filósofo, prosador, poeta, conferencista e pintor, cujos escritos são de profunda beleza e espiritualidade, que alcançaram a admiração do público. Em sua relativamente curta existência, Khalil Gibran produziu uma obra literária acentuada e artisticamente marcada pelo misticismo oriental, que por essa razão alcançou popularidade em todo o mundo. Em nossa viagem para o Líbano, fomos conhecer o mosteiro de Nossa Senhora de Tamish, que durante muito tempo foi a casa matriz da Ordem Maronita e onde abriga ainda um seminário.
E foi onde o organizador dessa viagem, o padre Siluano Silvano, começou a exercer a sua vocação espiritual. E contou pra gente um pouquinho dessa experiência. Vamos falar com o padre? Eu vou conversar agora com quem nos trouxe aqui no Líbano, em Beirute. Eu estou aqui com o padre Silvano, um padre maronita de Campinas, que reuniu um grupo muito interessante e trouxe aqui para matar a nossa vontade de conhecer o país dos nossos descendentes, dos nossos avós. E estamos emocionados, principalmente aqui, de onde você saiu, padre? Foi daqui desse mosteiro? Foi, a verdade, esse mosteiro aqui, é o mosteiro da Nossa Senhora do Tamish, é tipo seminário. Todo padre tem que passar aqui, morar aqui uns 4 anos para estudar a teologia, a filosofia também. E antes de ser formado ou ser ordenado também, começar a ordenação dele sobre diácono e padre. Então é um mosteiro, um momento muito importante na nossa vida religiosa, nesse lugar aqui. Aqui a gente cresce espiritualmente e academicamente também. Então é muito importante. Muito importante. Eu percebi que você se emocionou e é um lugar, vocês estão vendo algumas imagens aí dos pátios internos, desses lugares fantásticos que a gente gravou. Agora, resumindo tudo, fala isso em árabe. هالدايرة هذا كتير مهم لنا لأنه هون نحن تأسسنا، هون تربينا، هون عشنا حياتنا الروحية بالبدايات، هون درسنا لاهوت ودرسنا فلسفة وكتير مهم لنا، مهم لإلي يجيب هالناس يتعرفوا على أصلهم اللبناني، كمان على جذورهم هون بلبنان، جذورهم المارونية. Ainda bem que vocês entenderam tudo, porque eu não entendi nada, mas ele é muito simpático. Nós já voltamos com mais imagens aí. يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك بتسأل شو بني وشو اللي ما بني بتسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني. Baalbek foi saqueada diversas vezes e sofreu grandes terremotos. No século XVIII, exploradores europeus começaram a visitar as ruínas e, em 1898, o imperador alemão Guilherme II foi responsável pela primeira restauração dos antigos templos. A base do templo possui pedras entre 900 e 1.400 toneladas alinhadas, perfeitamente encaixadas e apoiadas entre 5 e 10 metros de altura sobre outras pedras menores. Uma escadaria de 39 degraus conduz à Propileia, 2 torres que formam a entrada principal para as ruínas, onde se vê claramente a influência romana. 6 colunas de um conjunto de 54 fazem parte do Templo de Júpiter, no complexo de ruínas. Cada uma das colunas tem 64 metros e meio de altura e mais de 8 metros de diâmetro. O Templo de Baco foi construído em meados do século II depois de Cristo e é o templo romano em melhor estado de preservação. O templo tem 69 metros de comprimento e 36 metros de largura, sendo rodeado por 42 colunas com 19 metros de altura. Os templos de Baalbek são considerados os maiores e mais nobres templos construídos pelo Império Romano e, atualmente, os que se encontram mais conservados. Essa é a Baalbek que vocês conheceram. Casa
do Ramon. O melhor do presunto serrano você encontra aqui. Fabricação brasileira com gostinho espanhol. Grande variedade de embutidos e o delicioso Ramon Serrano Salamanca. Kits especiais para presentear quem você deseja. Entregamos para todo o Brasil. Casa do Ramon. Com você nos melhores momentos. Rua Brasil, número 1383, Centro, em Catanduva. 17 99772 2400. Eu não preciso falar para vocês que o grupo que a gente viajou era muito animado. Vocês estão vendo algumas imagens. Onde a gente parava, o pessoal queria dançar Dabik, ou tentar pelo menos. Chegamos em Baalbek. Baalbek é uma cidade histórica do Líbano, localizada na região leste do país, na região de Bekaa, fundada no 3º milênio antes de Cristo e habitada até hoje, com cerca de 70 mil habitantes. Não se sabe exatamente a origem do nome Baalbek, mas, segundo informações do site da Unesco, Baal significa Deus e Bek é o diminutivo de Bekaa, ou seja, Senhor do Vale do Bekaa. As ruínas ficam cerca de 90 quilômetros ao nordeste da capital Beirute, a uma altitude de 1.170 metros. As impressionantes ruínas de Baalbek se encontram entre as cordilheiras do Líbano e do Antilíbano, e já foi chamada de Heliópolis, Cidade do Sol, pelos gregos e romanos. Sua origem recua até perder-se nas lendas antigas de Baal, que era considerado o controlador do destino humano. Durante os primeiros séculos da era cristã, Baalbek foi muito próspera e famosa. Seus edifícios, como podemos ver agora, tiveram sua construção iniciada no Império Romano, no ano 15 a.C., quando Roma estabeleceu uma legião e deu início à construção do Templo de Júpiter. Os romanos construíram Baalbek para honrar a Júpiter, a Baal e a Baco, e para impressionar as nações do Oriente com o poder e a grandeza de Roma. Na condição de centro de adoração do Sol, ela tornou-se conhecida como a morada de um oráculo. A cidade foi visitada pelos principais governantes da época e por pessoas importantes que vinham de todas as partes. Segundo alguns arqueólogos, antes dos romanos, gregos e fenícios, o local já havia sido habitado por civilizações da Era do Bronze. Entretanto, as construções mais marcantes são da Era Romana. As ruínas de proporções grandiosas foram reconhecidas como Patrimônio Histórico Mundial pela Unesco e recebem anualmente mais de 100 mil turistas. Trata-se de um local lindo, você fica até sem palavras pela sua grandiosidade. É difícil acreditar que tanta história está ali, preservada e tão bem conservada. يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا بك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني. Saindo das ruínas de Baalbek, paramos para um delicioso almoço
com muita música e, é claro, o Dabik, que se tornou marca em todas as nossas paradas. Após o almoço, seguimos para Zahrli, conhecida como a cidade do vinho e da poesia. Falar de Zahrli sem um certo sentimentalismo ou uma pontinha de melancolia é quase impossível. A cidade de intensa movimentação cultural também é referência gastronômica no Líbano. Considerada uma das principais cidades do Líbano, Zahrli é famosa pelo seu ar puro, seus resorts e pela comida típica de alta qualidade, que já virou referência gastronômica libanesa. Especula-se que seu nome seja derivado do verbo árabe zahala, que significa vá em frente. Zahrli é uma cidade com intensa movimentação cultural, conhecida também pelo cultivo de vinhedos e pela produção de bons vinhos. Conta com ótimos restaurantes localizados a céu aberto nas margens do rio Bardouni, curiosamente chamados de cassinos. A reputação intelectual da cidade deve-se a uma longa lista de poetas, escritores e historiadores que contribuíram para o desenvolvimento do Líbano. Mais de 50 deles nasceram em Zahrli. Em Zahrli, não podíamos deixar de visitar Chateau Ksara. Essa vinícola, no Vale de Beqa, foi fundada em 1857 por padres jesuítas. Ksara desenvolveu o primeiro vinho seco no Líbano, e esse vinho é o mais popular do país. E também podem ser encontrados e comprados em diversos países. Chateau Ksara produz cerca de 3 milhões de garrafas por ano. Os vinhos são exportados para mais de 40 países. Os principais mercados de exportação incluem a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Hong Kong, Singapura, Brasil, África, Austrália e países árabes. A tradição do vinho libanês remonta a 5.000 anos, quando os antigos habitantes do Líbano, os fenícios, começaram a cultivar os vinhedos. Os fenícios exportavam vinho ao Antigo Egito, Roma, Grécia e Cartago, apresentando ao mundo a vinicultura e enologia. O Líbano também é dito ser o lugar onde Jesus realizou o milagre de transformar água em vinho. Chateau Ksara é a mais antiga, maior e mais visitada adega do Líbano, atraindo cerca de 70.000 visitantes por ano, conseguindo manter o respeito pela tradição e o compromisso com a modernidade. يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك. Fazer o bem, praticar a solidariedade e transformar vidas. Este é o Hospital Mahatma Gandhi, um local inteiramente pensado para o bem-estar e dedicação aos nossos pacientes. Desde 2014, foram investidos mais de 10 milhões de reais em infraestrutura, tecnologia de ponta, recursos humanos e gestão hospitalar. Somente em Catanduva, o Hospital Mahatma Gandhi conta hoje com mais de 1.000 funcionários, proporcionando um tratamento humanizado e revertendo suas ações em benefícios à cidade. Com um custo
operacional de mais de 20 milhões de reais, o Hospital Mahatma Gandhi movimenta o comércio local e incentiva empresas a serem fornecedoras de produtos e serviços, gerando assim impostos que se revertem em melhorias para o município. Conheça esta instituição que leva o nome de Catanduva para a gestão pública de saúde em 22 cidades de 5 estados brasileiros. Venha ver tudo isso. Veja com os olhos do bem. Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Infelizmente, nós estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer a participação da Aline, que está sempre nos bastidores, o Flavinho, que está atrás das câmeras ali, todos vocês telespectadores que nos acompanham em Rio Preto e região pela TV Viva Interior, em Catanduva pela Nova TV, uma TV aberta, e pela TV Cidade Catanduva. Muito obrigado a todos vocês e também quem nos acompanha pelo YouTube. Você lembra o nome do canal? youtube.com/Paulinho Bauab. Tá aí, muito obrigado, Aline, obrigado a todos vocês telespectadores, e vamos agora para uma música ao piano que eu gosto muito também. Programa Paulinho Bauab.